presidente Jair Bolsonaro assinou hoje medida provisória que institui o programa Casa Verde Amarela. Em seu discurso, o presidente iniciou lembrando que a bola agora está com o parlamento, enfatizando a responsabilidade do Congresso. Bolsonaro homenageou os militares presentes pelo Dia do Soldado e lembrou aos que teimam que militares não podem participar da política que os militares servem ao país e disse: o partido de todos nós é o Brasil. Assista. A bola agora está com o parlamento. Ricardo Barros e Eduardo Gomes. Se me permitem fazer uma homenagem. Hoje são 25 de agosto. Obviamente eu esqueceria alguns nomes, mas eu pediria que as pessoas que eu vou citar aqui ficassem de pé, porque hoje são 25 de agosto. Prezado Chico Rodrigues, aluno de colégio militar. Vou chamar todos aqueles que passaram um dia pelo nosso exército. Prezado Ricardo Barros, tiro de guerra. Ministro Milton, CPOR. Subtenente Hélio, nosso Exército Brasileiro. Jorginho Melo, tio de guerra Joaçaba. Rogério Marinho, Cabo do Exército. Tarcísio Wagner, capitães do Exército. E ministro Jorge, Colégio Militar DF. Generais Heleno, Braga Neto, Ramos, Girão. Eu pediria a todos aqueles outros que, eu não me recordo aqui, que um dia passaram pelo Exército, desde o Colégio Militar, passando aí por tiro de guerra, passando por CPOR, academias, Escola de Formação de Sargentos, por favor, fiquem em pé. Homens e mulheres. Hoje, então, 25 de agosto, Dia do Soldado. Tem uma frase célebre de Caxias, o nosso patrono. Ele disse: sigam-me os que forem brasileiros. E para aqueles que teimam em achar que o militar não pode participar de política, aqueles poucos, uma frase dele também: minha espada não tem partido. E eu complementaria: o partido de todos nós é o Brasil. Parabéns a vocês. Que um dia prestaram esse juramento de defender a nossa pátria com o sacrifício da própria vida. Parabéns a todos vocês. Esse parabéns é extensivo aos nossos irmãos da Marinha e da Aeronáutica e vem do coração do povo brasileiro, que sempre confiou nas suas Forças Armadas, no seu Exército, para as missões mais difíceis, quer seja nos momentos de catástrofes, quer seja para manter a lei e a ordem. Muito obrigado a todos vocês. Depois das palavras do Rogério Marinho, eu tenho pouco a acrescentar. Apenas cumprimentar os ministros que trabalham incansavelmente nessa questão, bem como o nosso parlamento, que agora recebe essa medida provisória e a aprovará com toda certeza, e se for o caso, farão aperfeiçoamentos. Assim é que se fazem as leis, assim é que nós nos apresentamos para atender a nossa sociedade. Além de vocês, obviamente, o nosso prezado PG2, né, que é o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, que não mede esforços para atender a nossa sociedade. Ele contou aqui a sua história de vida no tocante à casa própria. Todos nós temos uma história. Eu deixei a minha casa com 16 anos de idade quando entrei na Escola Preparatória de Cadeiros do Exército em Campinas. E até aquele momento, meu pai, com 7 filhos, não tinha uma casa própria. E eu me lembro muitas vezes de ter anos que nós nos mudamos 3 vezes dentro da mesma cidade. Foi questão para ele poder renegociar o seu aluguel.
que não é fácil, não era fácil para um dentista prático, com 7 filhos, né, 6 vivos até hoje, levar a sua vida. Assim sendo, parabéns a todos que estão nessa empreitada. Nós estamos aqui para servir a pátria, servir ao povo brasileiro. Isso é motivo de orgulho e satisfação a todos nós, incorporando aqui a alma de Caxias, né? O nosso Brasil sempre acima de tudo. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Bom dia a todos. O presidente disse, se eu citasse essa nominata inteirinha aqui, ele ia embora, tá? Então eu vou abrir mão da nominata e vou agradecer aqui ao nosso anfitrião, presidente Bolsonaro, ao Pedro, que falou há pouco aqui, representando o nosso agente financeiro, que tem feito um extraordinário trabalho pelo Brasil, né, a Caixa Econômica, o Ricardo Barros, em nome dele, todos os deputados e deputadas aqui presentes, né, que é o nosso líder no governo, o general Ramos, né, que tem nos ajudado muito aí em todo esse trabalho de mediação com o Congresso Nacional, né, o general Braga Neto, que é o nosso parâmetro, a nossa referência aqui no governo e nos ajuda a todos a mediar as situações e a dar o direcionamento adequado ao governo. Obrigado, general, pelo apoio. Ao nosso amigo, companheiro Eduardo, líder do governo no Congresso, com quem tive a honra, né, de conviver como deputado federal na Câmara Federal, né, e tem sido um extraordinário parceiro do governo, né. Ao nosso governador Caiado, né, que tem feito um trabalho que realmente é referência para o Brasil, com o empenho, com a vontade, com a disposição que ele tem de mudar Goiás, e certamente tem tido o apoio aqui do governo federal para que isso aconteça, e dos cidadãos do seu estado. Obrigado pela presença, governador. Né? O nosso Isaac, né, da FEBRABAN, que falou há pouco e fez um apanhado da situação econômica do nosso país, do que ocorreu nos últimos meses, da reação que o governo federal empreendeu, sempre levando em consideração, o presidente disse isso com muita propriedade no início, de que a saúde e a economia necessariamente precisavam caminhar lado a lado na resolução de um problema que acometia o mundo inteiro e o Brasil em particular. Então, as ações que foram tomadas pelo governo impactaram a economia, melhoraram a nossa situação nesse processo de retomada e, ao mesmo tempo, deram segurança alimentar a uma grande contingente de cidadãos brasileiros que eram invisíveis até que essa situação ocorresse, e certamente vão ser levados em consideração nas próximas políticas públicas que serão lançadas pelo governo federal brevemente. Aqui está o ministro Onyx, certamente tratando com muito carinho desse processo junto com o ministro da Economia. Eu quero saudar aqui todos os funcionários e colaboradores do nosso Ministério do Desenvolvimento Regional, em especial o Alfredo, que é o nosso secretário de Habitação, e dizer a ele da nossa satisfação estarmos apresentando hoje esse projeto, que é fruto de muito trabalho, né, de muita negociação, de muito empenho dessa equipe, e ninguém vai para lugar nenhum sozinho. Então, obrigado pelo apoio da nossa equipe que permitiu que esse momento acontecesse, né, juntamente com a economia e com a Caixa Econômica Federal. Quero saudar aqui todos os empresários da construção civil, os empreendedores, que certamente tem sido o motor, né, o grande ponta de lança desse processo de retomada da nossa economia. A construção civil, em todos os momentos, se manteve diligente, se manteve ativa, e é um setor que gera de forma intensiva emprego, renda e oportunidade, e por isso esse governo tem tido cuidado de apoiá-la. Quero saudar os senhores e senhoras ministros aqui presentes do nosso governo, né, todos parceiros dessa grande equipe capitaneada pelo presidente Bolsonaro, que tem feito a diferença no nosso país. Aos senhores deputados e deputadas, a todos os funcionários aqui da Presidência da República, aos senadores e senadoras e à imprensa aqui presente. Bom, feita a saudação, presidente, veja que eu não usei o tempo
muito longo, né? Esse programa é um programa que leva em consideração a criatividade, a eficiência do serviço público, a necessidade de utilizarmos os recursos públicos com proficiência, com cuidado, né, e aplicarmos de tal maneira de que faremos muito mais com muito menos. E vou explicar aos senhores de que maneira isso vai acontecer. Nós estamos lançando hoje um programa, presidente, que vai permitir que o Brasil tenha a menor taxa de juros da história no programa habitacional. Isso só vai ser possível porque este governo tomou medidas de responsabilidade fiscal que permitiram que estejamos hoje com uma taxa de juros de 12% da Selic. Esse governo foi empreendedor, esse governo foi diligente e esse governo teve a parceria do Congresso Nacional para fazer as mudanças necessárias no sistema macroeconômico brasileiro, que nos possibilitam ter hoje uma situação que é ombreada às principais e mais importantes democracias do mundo. O capital especulativo está fugindo do Brasil. Que bom, pode ir embora. Nos interessa o capital que vai investir em recursos e projetos de médio e longo prazo, que geram emprego, desenvolvimento e renda. E isso também, como consequência, nos permite hoje lançar um programa em que os juros serão a partir de 4,25% no norte e nordeste brasileiro e 4,50% nas demais regiões do país. Presidente, essa alteração se deu em função da negociação ocorrida com o Conselho Curador do Fundo de Garantia. E veja, a remuneração ao Conselho, aos mutuários, aos beneficiários do Fundo de Garantia, ainda será o dobro da taxa de juro Selic. Então, é uma remuneração extraordinária para o trabalhador e, ao mesmo tempo, nós vamos permitir, com essa alteração, notem, que mais de 1 milhão de famílias no Brasil possam participar do sistema habitacional e eles eram impedidos em função da determinação de que apenas 30% da sua renda fosse comprometida com essa prestação. Senhor presidente, eu vou repetir, mais de 1 milhão de famílias no Brasil, com essa alteração, vão poder participar do sistema habitacional no país. E nós teremos um tratamento diferenciado para as regiões que, historicamente, têm uma condição menor em relação aos seus índices de desenvolvimento humano, que são o norte e o nordeste do Brasil, cumprindo a determinação de Vossa Excelência, senhor presidente, de termos um olhar especial para as regiões mais deprimidas do nosso país. Senhor presidente, um outro dado importante. Nós estamos com a negociação que fizemos, e aqui eu quero elogiar, ressaltar o patriotismo, tá, e a disposição da Caixa Econômica Federal, que apesar de termos tido exaustivas reuniões e discussões, como tem que ser num processo como esse, teve a sensibilidade de entender o momento em que passamos e a redução da remuneração do agente financeiro ao longo dos próximos 4 anos, né, de forma gradativa, vai permitir, senhor presidente, que mais 350 mil unidades sejam construídas com menos dinheiro, senhor presidente. Porque o subsídio da Caixa Econômica Federal, do Fundo de Garantia, vai diminuir ao longo desse período de 9 bilhões para 7,5 bilhões de reais. E mesmo assim, com a diminuição dos custos financeiros da operação, nós iremos acrescer 350 mil moradias a mais, né, que serão construídas no Brasil. Isso, presidente, é eficiência e saber gerir os recursos públicos de acordo com a orientação que recebemos, de fazer muito mais com muito menos e tendo zelo pelo dinheiro da população brasileira. Senhor presidente, esse ato vai permitir que nós possamos agregar mais de 2 milhões de novos empregos, mais de 11 bilhões de recursos que vão ser acrescidos à arrecadação do governo brasileiro. Senhor presidente, nós faremos também uma autorização extremamente importante que o programa anterior não permitia. Nós estamos aperfeiçoando o programa habitacional do Brasil para permitir que nós possamos fazer a renegociação de dívidas
dos mutuários de faixa 1 no Brasil. Nós estamos falando de uma inadimplência que está beirando 40%, senhor presidente. E são os mais pobres, são aqueles que ganham até R$ 1.800. E a lei não permite essa renegociação. A lei hoje determina que nós tomemos de volta quase 500 mil residências. Senhor presidente, isso acaba hoje. A partir de agora, nós poderemos fazer um grande esforço de renegociação dessa dívida para que essas 500 mil famílias no Brasil possam retornar à sua normalidade econômica, fruto da orientação de Vossa Excelência. Nós já estamos conversando com o presidente da Caixa Econômica. Assim que retomarmos a normalidade após o processo de pandemia, faremos um grande mutirão no Brasil para convocarmos essas famílias para que elas tenham, meu amigo Pedro, a exemplo do que você relatou aqui, não aquela intranquilidade de serem despejados, mas a segurança que esse governo se incomoda com as pessoas, se preocupa com as pessoas, está querendo dar tranquilidade e segurança às famílias para que elas tenham a segurança do seu lar. Senhor presidente, nós estamos felizes com o resultado que estamos apresentando, mas não paramos aqui. Há uma quarta situação que quero ressaltar nesse processo. Fizemos uma articulação entendendo que é um momento de austeridade, de dificuldade, que os recursos precisam ser direcionados para os programas sociais, para a manutenção dos empregos. Fizemos uma negociação com a FEBRABAN, identificamos que é um fundo de desenvolvimento social que há mais de 12, 15 anos não é movimentado, com recursos empossados de mais de 30 grandes bancos brasileiros, e esses recursos hoje estão na ordem de mais de 500 milhões de reais. Fomos à FEBRABAN, tivemos reunião com o CEO desses bancos, mostramos a importância desse projeto. E veja, senhor presidente, nós temos uma legislação de 2000, do ano 2000, que chama-se Estatuto da Cidade. Depois essa legislação foi alterada em 2017, o REURB. Isso permitiu que as cidades brasileiras pudessem atacar um mal extraordinário, que é a informalidade que campeia nas nossas cidades. Mais de 40% das cidades são ilegais, não tem escritura pública. As pessoas não tendo escritura pública vivem à margem da sociedade. Senhor presidente, esses 500 milhões vão iniciar um programa. Nós faremos editais para que haja adesão das prefeituras. Inicialmente, este ano ainda, 130 a 140 mil famílias serão beneficiadas. E nos anos subsequentes, até o final do mandato de Vossa Excelência, pretendemos atingir 1 milhão de famílias com programa de regularização fundiária, inicialmente com recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento Social, ou seja, sem um centavo do Orçamento Geral da União. Senhor presidente, nós entendemos que o déficit habitacional é uma realidade. Nós entendemos que a informalidade campeia nas nossas cidades, mas nós não ficamos silentes. Nós não somos omissos, nós não ficamos esperando, nós vamos apoiar os municípios para que os municípios possam fazer o seu trabalho, entendendo que pela primeira vez em 20 anos, um governo federal se incomoda de fazer um programa de âmbito federal desta magnitude para apoiar a ação dos municípios brasileiros nesse esforço de regularização e de entregar ao cidadão mais humilde o que certamente para ele é extraordinariamente importante, a escritura pública da sua residência, que acresce de imediato de 40% a 50% de valorização do seu imóvel. Isso é transferência de renda na veia, senhor presidente. Isso é ação social, isso é se incomodar com as pessoas, isso é fazer um governo a favor da população mais humilde e se incomodar também com a organização das cidades. Senhor presidente, eu não tenho dúvida que este programa, aliado com os programas que já elencamos anteriormente, com a modernização estabelecida neste processo, com as obras de retomada que fizemos desde o início do governo de Vossa Excelência, nós herdamos aqui mais de 100 mil unidades paralisadas. Toda semana, senhor presidente, nós temos dado ordem de reinício de obras espalhadas por todo o Brasil. Dessas 100 mil, quase 15 mil foram retomadas. E mais não foram, senhor presidente, dado a magnitude dos problemas que encontramos. Desde quebra de empresas, a problemas ligados ao judiciário, a ações impetradas por ministérios públicos por todo o Brasil. Mas nós estamos determinados
a não desperdiçar o recurso do povo brasileiro. Obra parada, obra paralisada, é uma tapa no rosto da população, é jogar fora o dinheiro público, é não dar ao cidadão a satisfação do resultado de uma ação governamental. E Vossa Excelência tem nos orientado a não deixar obras paradas, e a não discriminar, e a não olhar quem iniciou, mas olhar o povo brasileiro que precisa daquele serviço, precisa da conclusão daquela obra com presteza, com honestidade, com a condição de dar transparência à aplicação dos recursos públicos. E assim, senhor presidente, nós temos nos comportado. As pessoas nos perguntam, vai reiniciar o faixa 1? Senhor presidente, nós temos ainda quase 200 mil residências, 200 mil unidades habitacionais em carteira. Seria irresponsabilidade da nossa parte iniciar novas unidades habitacionais sem terminar as unidades que estão sendo construídas. Então a nossa prioridade é terminar o que foi começado para dar uma satisfação à população brasileira de que o dinheiro público está sendo gasto, está sendo aplicado de forma correta, de forma adequada. Senhor presidente, é com satisfação que vamos hoje assinar uma medida provisória entregue ao Congresso Nacional para que essa medida seja aperfeiçoada assim, seja melhorada assim, mas no mesmo sentido de darmos dignidade e resgatarmos uma ação tão importante, tão essencial como essa, que é a questão da habitação. Habitação verde e amarela, que é a cor do Brasil, que é a cor dos brasileiros, que é a cor da nossa pátria, que nos inspira e que nos faz fazer o que fazemos, termos essa condição e esse espírito de servirmos a população. O senhor tem nos orientado e tem nos dito, o patrão da nossa administração é o povo brasileiro, a ele devemos respeito e é dessa forma que temos nos comportado. Parabéns, senhor presidente, pelo trabalho que Vossa Excelência exerce e a todo esse corpo de ministros e funcionários e ao Legislativo brasileiro que tem nos ajudado a fazer valer e realizar esse conjunto de mudanças tão importantes para o país. Muito obrigado, senhor presidente. Nesse momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assina a medida provisória que institui o programa Casa Verde e Amarela.